Ok, pessoal, hoje a aula sobre operacional vai tratar de uma coisa interessante, que é o seguinte: a gente tem aprendido que os amplificadores operacionais, eles trabalham sempre com fonte simétrica. Mas e se eu não tiver uma fonte simétrica, será que eu consigo ainda assim utilizar o amplificador operacional? A resposta é sim. Só que eu preciso fazer um condicionamento, uma modificaçãozinha na minha entrada. Por quê? Se eu aplico um sinal na entrada de um amplificador e esse sinal tem semiciclo positivo e negativo, na saída ele precisa ter também semiciclos com sinais positivos, né, e semiciclos negativos. E eu só consigo isso com, diretamente através de uma fonte simétrica, né, que a fonte simétrica, o mais VCC vai se encarregar de amplificar o semiciclo positivo e o menos VCC a amplitude, né, máxima do semiciclo negativo. Mas e se eu não tiver isso, né? Mesmo assim, será que eu consigo fazer? Consigo, só que eu tenho que adaptar um pouquinho o meu sinal. Então vamos pegar aqui um amplificador inversor. Como é que seria um amplificador inversor se eu não tivesse uma fonte simétrica, se eu tivesse só uma fonte de mais VCC e terra, por exemplo? Como é que eu faria? Bom, primeiro, né, a alimentação ela vai ser mais VCC e terra, aqui eu estou falando do 741. A configuração do amplificador inversor, eu tenho que aplicar o sinal na entrada inversora, então aqui está a minha entrada, o meu sinal está passando e entrando aqui na minha entrada inversora. Só que o que vocês reparem? Agora eu estou com o capacitor C1 aqui, que é um capacitor para a gente isolar a polarização DC do sinal AC. Então eu tenho o meu sinal DC, o meu sinal AC aqui na entrada, ele pode dar uma senoide simétrica. Mas olha que interessante, né? Na hora que essa senoide entra aqui, principalmente neste ponto aqui, eu vou ter, como eu tenho um terra virtual, né, um curto-circuito virtual, a tensão neste ponto vai ser a tensão que eu tiver neste ponto aqui. E a tensão que eu tenho nesse ponto aqui, se vocês verem, vai ser VCC. Eu tenho dois resistores, né, R e R aqui. Como eu não tenho corrente circulando na entrada desse operacional, vai ficar dividido por 2. Então eu tenho aqui uma tensão em cima desse resistor que é VCC dividido por 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer sinal que chegar aqui, ele vai ser deslocado para VCC por 2, né? Então, é como se o meu sinal estivesse sendo aplicado agora, ele está deslocado aqui para cima. E ele estando deslocado para cima, ele só tem semiciclo positivo. Portanto, a minha saída, que vai dar um ganho nesse sinal, também, antes, né, do capacitor C2, vai ter também, vamos pegar aqui, ela vai ser invertida, né, porque eu estou aplicando na entrada inversora, mas ela também vai ter um valor de deslocamento aqui. Então eu vou ter isso virado para cá. Tá? Então é como se a minha saída, na verdade, tivesse deslocado de VCC sobre 2. Né? Então o meu sinal ele entra também deslocado. Eu não sei de quanto que ele vai ser deslocado. Né? Na verdade eu falei VCC sobre 2 aqui, mas como ele está aplicado aqui nessa entrada, neste ponto eu tenho um deslocamento de VCC sobre 2. Né? Então eu teria tanto para a entrada quanto para a saída um deslocamento. Mas enfim, o fato é que eu consigo amplificar tanto o semiciclo negativo quanto o positivo, só que só com valores positivos. E aí depois desse capacitor C2, eu tenho aqui o retorno dessa forma de onda simétrica em relação à origem e com a amplificação. Tá? O que eu perco quando eu uso fonte simples? Eu perco a excursão do sinal, né? Porque como agora eu só tenho capacidade, né, de ir de 0 até VCC, então meu valor pico a pico de saída ele se resume a VCC. Quando eu tinha alimentação simétrica era 2 VCC, né, ou mais VCC e junto com o VE. Agora eu tenho somente pela metade. Mas de fato, se você não tiver uma fonte simétrica, você consegue fazer a amplificação normalmente através desse tipo de artifício que você só não pode, né, você tem que ficar atento para não saturar
a saída, porque agora você tem metade dessa excursão aqui, né? Você teria de 0 até, no máximo, VCC como valor de pico a pico para o seu sinal de saída. Tá? Depois do capacitor C2, ele volta a ser simétrico, então essa polarização que você aplicou lá para poder deslocar o sinal, ela é interrompida através do C2. Aqui estão as equações, né? O ganho aqui é o ganho do amplificador inversor, menos R2 sobre R1, então eu tenho o fator de inversão de sinal. E essa aqui são as frequências que aparecem, frequências de corte que aparecem quando eu adiciono esses capacitores, né? Quando eu adiciono C1, quando eu adiciono C2, quando eu adiciono C3, eu tenho outras frequências de corte no meu circuito, né? Então, o F1 e F2 seriam frequências de corte do filtro passa baixas, do filtro passa altas, e o F3 de um filtro passa baixas. Então, só preciso ficar atento a isso. No caso do amplificador não inversor, como é que ficaria essa polarização? Bom, no amplificador não inversor, eu aplico o meu sinal direto na minha entrada, eu aplicaria direto na minha entrada não inversora. Só que como eu estou agora alimentando ele novamente, né? Aqui, estou com mais VCC nessa alimentação aqui e terra. Eu tenho que deslocar esse sinal que está entrando. Porque se eu deixar ele dessa forma, ele vai tentar amplificar semiciclo negativo e eu não tenho na minha saída uma fonte negativa para poder dar excursão para esse sinal, né? Então, esse sinal ele vai entrar aqui eu tenho também um capacitor para isolar a questão da polarização, e aí eu vejo, eu tenho dois resistores R e R, eu percebo que a tensão nesse ponto aqui, tensão contínua, vai ser VCC sobre 2, portanto, qualquer sinal alternado que estiver aqui em cima, ele vai ficar deslocado de VCC sobre 2, né? Então, esse deslocamento aqui de VCC sobre 2 vai fazer com que eu não tenha sinal com amplitude negativa na entrada e a minha saída, por consequência, né, também vai estar deslocada. E aqui eu vou seguir o sinal de entrada exatamente como ele é, porque é um amplificador não inversor, desta maneira aqui. E aí esse capacitor C2 vai retornar o sinal na posição original, simétrica em relação à origem. Aqui também vale o comentário de que a excursão, né, máxima do sinal de saída vai ser também de 0 a VCC, então eu tenho que ficar atento para não saturar esse amplificador de acordo com o ganho que eu colocar nele. O ganho desse amplificador é o ganho do amplificador não inversor, que vocês já sabem, R2 sobre R1 mais 1, e aqui tem as frequências de corte que são inseridas devido a esses capacitores que estão presentes no meu circuito. Tá? Então, dá para você fazer isso, né, utilizando um 741 e uma fonte simples. Uma outra forma, né, se você não tiver uma fonte simétrica, é você pegar circuitos comerciais que já são para fonte simples. E aqui está um exemplo deles, né? Então, o LM324, ele é um circuito integrado que tem 4 operacionais dentro dele, e a alimentação ela não é uma alimentação simétrica, é uma alimentação de VCC para terra. Então, vamos dizer, aquela adaptação que a gente fez com aqueles resistores de entrada no amplificador inversor e no não inversor, nesse caso não precisa ser feita, porque o operacional ele já está trabalhando com a amplificação dessa maneira. O que eu só preciso garantir é que, obviamente, né, se a minha entrada, os sinais de entrada tiverem semiciclos negativos, que eles não apareçam dentro do meu operacional. Tá? Então dá para você utilizar esse circuito comercial aqui para facilitar. Muito bem, essa aula foi curtinha, só para comentar isso aí, caso um dia vocês precisem. Tá? Então é isso, até a próxima.